Fala sucesso! Hoje é uma super palavra e uma confrontável palavra, porque ela vai te confrontar de uma maneira que você nunca viu. É algo assim inusitado. Peço perdão porque ela vai, se você é pastor como eu, você vai ficar impactado com essa palavra. Se você é um servo, é provável que você fique impactado com ela e você vai passar a ver homens que você acha que é de Deus de uma outra ótica, de uma outra forma. Por quê? Porque o tema hoje é muito, mas é muito delicado. E eu criei aqui mais 4 palavras, porque não dá para falar tudo aqui. Então, só para você ver como que é forte, como é impactante essa história hoje. De quem que eu vou falar? A história hoje de Balaão, olha aí, ó, tá, e eu vou colocar para você agora, olha aí, ó, 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 tá lá. O segredo do poder de Balaão, o profeta que desafiou Deus. E pasme, olha aí, ó, eu coloquei outras capas aqui, você vai vendo aí, ó, outra capinha, olha que linda essa capinha. Aí tem essa outra capa. Eu coloquei as 3, vamos ver qual que você acha. Claro, se eu gostei da primeira, primeira, segunda ou terceira. Me fala aqui qual que você gostou mais. É importante a sua opinião. E aqui a gente já vai entrar logo aqui já. O segredo. Gente, é muito forte. Quando você começa a estudar a palavra, você começa a entender ela de uma forma única. E vem aqui, ó, o segredo que Deus revelou para Balaão e que Moisés nunca descobriu e nunca soube. Gladson, tá falando sério? Balaão sabia mais do que Moisés, Moshe? Como assim? Peraí, não. Você está exagerando. Isso aí não existe na Bíblia. Pasme, existe na tradição e a Bíblia pode te ensinar a entender isso de uma forma assim mais rica. E aqui eu quero que você me acompanhe, por quê? Porque é importante você ver o que, que a gente tem aqui. O que, que vai ser dito nesse vídeo hoje? Eu vou tentar, de uma forma resumida, você vai entender. Quem foi Balaão? Segundo, como as suas profecias se realizaram? Vai ter um vídeo que dá o segredo. De onde vinha o poder de Balaão? Vai ser nesse vídeo. Por que, que Deus revelou algumas coisas somente para Balaão e não para Moisés? Qual é a profecia mais famosa de Balaão? Você sabia que Balaão tem uma profecia tão famosa que todos os pastores falam? Todos os pastores falam. E que está na oração judaica? De tão forte? Agora, Balaão e a profecia sobre as estrelas de Jacó. Eu vou fazer um vídeo só especialmente para ele. Mas eu vou te explicar que tem a profecia dele aqui. E qual a forte relação de Balaão e os profetas dos dias atuais? Esta eu te garanto que vai te confrontar. Essa aqui me confrontou. E muitas vezes hoje minha oração tem sido assim: Senhor, me tira todo o speed, Balaão. É muito pesado o que você vai ouvir hoje. Porque é um espírito, um sentimento que você tem que ter sabedoria. E isso eu quero te passar nesse vídeo hoje, para você ver que existe solução. Tem solução, Vlad? Tem. E para você entender a solução, você tem que entender o problema. E eu vou falar o problema hoje. E vocês notaram que eu mudei aqui um pouco a questão de iluminação. Um grande amigo meu, Bruno, o Bruno que está nos Estados Unidos da América, ele falou: claro, o vídeo é top. Bota mais um pouquinho de amarelo para ficar com a textura, Gladys. Coloca aí a textura. Vou colocar a textura aqui. Vou fazer o teste aqui. Se você gostou, você fala para mim. Se gostou mais com a luzinha amarela ou com a luz branca mesmo. Porque ele falou: Gladys, você já é branquelão, não sei o quê. Eu falei: beleza, vou botar um menino do Rio. Então, vamos ao que interessa. Quem foi Balaão? Não! Bilã, na pronúncia hebraica. Bilã, aquele que não tem povo. Também tem uma raizinha, uma que puxa, como você vai ver, aquele que se vende por dinheiro. Então, uma meretriz, um prostituto, entenda como você quiser. Mas existe essa vertente, essa raiz, esse entendimento, essa linha de raciocínio. Por que Balaão foi considerado um falso profeta
mesmo acertando todas as profecias. Ah, essa não tá aqui. Por que não? Porque eu tô fazendo um vídeo somente para isso e esse aqui é chocante também. Vai vir nas próximas, você já são os próximos vídeos. Por que que Balaão foi considerado um falso profeta se todas as suas profecias se cumpriram? Peraí, então ele não era falso profeta? Não. Tem uma explicação forte. Aí tem outra capa também. Aí você me fala, qual dessas 3 capas que você mais gosta? 1, a 2. Por que que Balaão é chamado de falso profeta se não errou nenhuma profecia? Ou essa última aqui, que também é a capa desse mesmo vídeo que eu estou montando sobre Balaão. Balaão, o falso profeta que não errou nenhuma profecia. Peraí, se ele é falso profeta, como que pode errar alguma profecia? Assiste o vídeo, você vai ficar impactado. Mas vamos aqui. Como as profecias, e aqui eu vou te explicar como as profecias de Balaão se realizavam. Gladson, tem isso? Tem. E aí é onde a gente começa a entender um pouco mais. Balaão era a antítese. Olha que interessante, ele era a antítese de um profeta. Por que que é a antítese? Um profeta tinha que ser uma pessoa que não busca riqueza, e a gente sabe de pessoas, Geazi na Bíblia, Geazi é aquele servo de Eliseu que foi lá em Naamã para pegar dinheiro. Tem que ter humildade, porque um profeta tem que ser humilde. Mesmo que alguns profetas na Bíblia não tenham sido tão humildes assim. Exemplo, Eliseu não era tão humilde, bichinho, conforme a minha palavra, mas ele era contundente. Ser obediente, todos os profetas bíblicos foram obedientes, porque Deus mandava, e mesmo assim, uns iam para a caverna. Jonas falou, não vou, foi pro barco. Porque todo profeta tem um princípio de Balaão. Ele gostava de dinheiro, Balaão, que é a antítese, o profeta não pode cobrar pelo que faz. Já estou começando aqui, meu Deus do céu. Se eu te falar que um profeta, eu sou um profeta, eu sou sacerdote, o profeta não pode pedir dinheiro. Mas ele só pode pedir quando ele sabe da certeza que aquilo é para desencadear uma fé. Exemplo, me dá farinha aí que eu vou comer a farinha porque não vai faltar mais farinha. É aí que desempenha. O profeta ele desempenha a fé. E ele faz com que a palavra de Deus se cumpra, para que não haja falta. Nesse caso, Balaão não era um profeta comum. Ele não era um profeta comum. Ele tinha um conhecimento profundo do divino. Você sabia disso? E até ele conseguia enxergar Deus, e eu vou te provar aqui que foi um dos profetas que mais enxergou Deus em menor espaço de tempo. Ele falava com Deus de uma forma assim única, que eu não vejo ninguém conversando do jeito que ele conversava. Gente, Balaão era para ter sido um dos maiores profetas da Bíblia. Quase, se não maior do que Moisés. Olha, Glass, é exagero. Não, você vai ver que não é exagero. No entanto, ele usava esse dom para quê? Para benefício próprio. Você conhece alguém que pega os dons para benefício próprio? Para comprar um carro melhor. Não que eu estou aqui falando que um pastor não tem. Eu também não gosto daquela questão de escassez, por exemplo, meu profeta, se eu estou com um carro, eu não suportaria que alguém que eu ame, alguém que eu goste, esteja andando. Se é alguém que eu respeito muito, eu vou presentear ele. Se não, melhor. Porque você tem que dar a Deus o que é melhor. Você está incitando porque eu dei algo. Não, não. Eu estou te ensinando que muitas vezes a prosperidade está naquilo que você não está preso a isso. Eu já fiz isso e Deus me abençoou muito. Agora, uma pergunta muito legal. Está preparado? Olha que interessante. De onde vinha o poder de Balaão? Meu Deus do céu. De onde vinha o poder de Balaão? Vem comigo aqui. Existe uma tradição, que é a tradição oral, que fala o seguinte: que Balaão não tinha um globo ocular. Não tinha um olho. Não, Glauco, tá falando sério? Eu falei, ele não tinha um olho. Olha que interessante, aí tem essa imagem aí. Ele não tinha um olho. E por ele não ter esse olho, Deus permitia que através desse olho que lhe faltava, que era a única parte santa que ele tinha, vinha a visão que ele tinha. Claro, não tem base bíblica. Tem. Pior que tem. Você vai ver que quase sempre, ele sempre falava, e olha que eu vi, que vejo, olha que vejo, o olho, visão. Você vai ver que ele usa essa palavra várias vezes. E os sábios dizem que
na tradição falava, ele era cego de um olho. Ele era o pirata. Então ele foi o primeiro cara a usar um tampão de olho. Por quê? Porque o olho que era tampado. Por que um pirata. Olha que curiosidade. Por que o pirata usa o tampão de olho? Porque quando ele está dentro do navio, é escuro. Aí ele tampa um olho para que aquele olho não fique viciado. Para quando ele puder sair do barco, aquele olho que está acostumado com a baixa iluminação, quando ele vai para cima, ele tira esse daqui e esse aqui consegue enxergar melhor a iluminação. Nossa, a mesma coisa. Ele tinha um olho que via tudo mal e um olho que via tudo o lado bom. E através do lado bom, que era o que ele via? A Shekinah, a unção divina. Ele conseguia ver Deus, gente. Meu Deus do céu. Pela tradição, ele tinha um segredo que eu vou revelar aqui hoje para você. Mas por que isso não é ensinado para gente? Porque é uma tradição. E eu digo que o judeu ele tem uma certa reticência em ensinar tudo que ele sabe. Sabe lá por quê? Que a gente sabe. Só que aí você começa a entender o quê? E vem a segunda pergunta. De onde vinham as suas visões? Não, aí fica mais prático. Por quê? Porque mais esse órgão que ficou ali no meio termo, não recebendo nenhuma impureza, ele também poderia receber o quê? A santidade através desse único olho que ele não tinha. Através da sabedoria, a sabedoria via através desse olho. Ele conhecia, posso falar um negócio? Labão, Balaão, porque Labão a gente já tá todo em terminião, a gente não existe pronúncia ão no hebraico. É Bilã, Bilá. Bilã, ele tinha uma coisa, ele sabia o nome de Deus, de Hashem. E ele sabia até alguns detalhes que Moisés não sabia. Por quê? Porque Deus, de propósito, revelou a Balaão e não a Moisés. Aí você vai ver em Números 24, 2, está escrito lá, levantando Balaão os olhos e vendo Israel acompanhado. Lembra do e levantando os olhos? Mostra que toda vez aparecia e levantando os olhos e vendo. Por quê? Porque era o olho que lhe faltava. Ele conseguia ver o lado, espiritual de Deus. Que poucas pessoas sabem disso. Aí, para que você está explicando isso, Glass? Porque vem a segunda pergunta. Por que Deus revelou algumas coisas somente para Balaão e não para Moisés? Aqui você vai ficar chocado. Eu revelo. Que aí eu vou falar, o que eu vou falar para vocês aqui é da tradição oral. E eu vou colocar até na tela para ficar mais fácil para vocês aí. Os rabinos dizem para que nunca os idólatras possam falar. Então, que é, no caso, os idólatras. Porque nós não tivemos um profeta também. Não é justo que, chegando ao mundo vindouro, messiânico, nós não tenhamos um profeta. Para os judeus, não é verdade. Nunca se levantou um profeta como Moisés para o povo de Israel. Assim como nunca se levantou um profeta como Balaão para os outros povos. Balaão é considerado o maior profeta, falso profeta. É um profeta que não seguia os preceitos de Deus, que seguia os seus próprios interesses, que é um dos maiores profetas que a Bíblia já teve. Fortíssimo, né? E qual que era o problema de Balaão? Balaão, aí vem, gente, muito cuidado. Aqui vai te dar uma explicação. Você gosta de estudar muita palavra? Ah, eu gosto de estudar sozinho, na minha casa. Perigo número 1. Você vai ver que é igual. Olha, eu vou botar na tela de novo, porque é importante. Problema de Balaão. Balaão era uma pessoa que estudava os nomes de Hashem sozinho, sem mestre, e utilizava um pouco de santidade que ele recebia através desse olho que lhe faltava para trazer a visão do futuro vindouro. Aonde está o problema? Essa é uma explicação do porquê muitas pessoas que começam a estudar só se desviam. Há sempre uma vaidade a ser preenchida. Aceitação, dinheiro, poder e principalmente reconhecimento. Meu Deus, cara. Quando você começa a estudar sozinho, para que você quer estudar sozinho? Para que você quer ter tanto conhecimento
se você não ajuda uma pessoa sequer? Não, mas eu estou divulgando a palavra de Deus. Tá bom. Jesus, ele ensina que fazer discípulos. E ele fala que você não pode expulsar. A pessoa chegou a expulsar demônio, se você não for cuidar, é irresponsabilidade, que vai voltar 7 vezes pior. Se você não fizer com que essa pessoa siga você, você está sendo uma pessoa maldosa. Você está sendo um Balaão, porque vai vir 7 vezes pior. Não, mas o cara chegou. Gente, já aconteceu da pessoa que chegar, pastor, expulsa o bebo daquele cara. Ele tem que querer. Ele tem que decidir querer ser livre. Ah, mas Jesus foi lá no demônio de Gadareno. Olha que interessante. Ele foi lá porque ele foi expulsar um demônio, porque aquela alma já não tinha mais controle. E naquele caso, Jesus não cuidou dele. Tá? Tem uma história aqui dos porcos. Por que os porcos pediram para ir? Porque os demônios pediram para ir na piara de porcos. Tem aqui no canal. Assiste ele. Você vai entender que lá tem uma explicação do porquê. Muito mais completa. Para a gente não ficar muito comprido, extenso o vídeo aqui. E qual é o segredo que Balaão sabia que Moisés nunca soube? Ah, meu Deus! Tem esse segredo? Tem. E você sabia que esse segredo ele é tão grave que até a questão mística existe uma classe de pessoas que eram do povo de Israel, até e judeus, que quando estavam com raiva, ele falava, se existe isso, vamos achar. E foi aí que surgiu várias culturas de golem, a questão de... Porque existe um povo que ora pro mal. Mal. Exatamente isso que você ouviu. Porque, quer dizer que todo judeu é bom? Não, não. Existe um grupo de judeus, só que não ortodoxos, que não seguem um preceito. Que seguem um outro tipo de religião que eles pegam e oram para matar uma pessoa. E você sabe qual que é uma das bases que ele utiliza? Esse daqui. O livro de bruxaria, sabe qual é uma das bases mais primordiais que existe? Esse daqui. Ah, os livros dos bruxos? Exatamente dizer. Tá aqui. É esse segredo que vai ser revelado para você agora. E quem tinha isso? O que ele fazia? Que é chamado Gevurah, que é o horário de bravura. Na verdade, é 1 milésimo de segundo, logo pela manhã, ele sabia o exato momento quando Deus derramava no mundo uma energia de Gevurah, de bravura. Para que serve essa energia? Para você ter vontade de acordar, vontade de trabalhar, vontade de agir, vontade de ajudar, vontade de fazer o bem. Só que também você pode usar essa Gevurah para fazer coisas negativas. E foi o que ele fez. Ele tinha, na sua concepção, ele tinha uma janela espiritual. Balaão é a janela espiritual de Balaão. Tanto que você vê hoje, porque existe tudo que é janela espiritual se originou dessa tradição oral. Gladson, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Primeira vez que eu ouço isso. Quando você vê a janela espiritual, você pode ter certeza que tem um porquê daqui, ó. Foi tirado de onde? De Balaão. Olha aí a imagem para você que eu para te ajudar. Olha aí. Portal de Deus. Um portal de Balaão. Balaão sabia o momento exato que Deus aparecia. Num milésimo de segundo, Balaão sabia. Ele tinha um portal que ele conseguia ver o futuro. Tanto que em uma das profecias ele conseguiu, foi o primeiro profeta que explicitamente viu o Messias. Está na oração dele. Meu Deus, então peraí, como que um cara desse pode ser considerado um falso profeta? Se não errou nenhuma profecia, falava com Deus. E aí a gente vai entender aqui agora. Tem outros vídeos que você precisa assistir para você ter a plenitude do entendimento. Porque aqui é a primeira peça de quebra-cabeça. Aqui a gente vai entender agora. Olha como, meu Deus do céu, olha Balaão. Balaão, quem era Balaão? Primeira vez que Deus fala com Balaão. Está lá em Números 22, 9. Não é a primeira vez, mas é a primeira vez explicitamente aqui no texto. Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Por quê? Porque ali qual que é a história aqui para você entender? Dá um spoiler aqui dos outros vídeos. Balaque era o rei. Balaque também era considerado, ele era um feiticeiro.
pela tradição. Só que existia um feiticeiro muito mais top. O currículo dele era lá em cima, que era Balaão. Porque quando você profetiza, o bem aparece. Quando você profetiza o mal também. Amaldiçoa, você amaldiçoa. Olha o poder de um cara desse. Olha a cabeça de um cara nesse nível. Então, Balaque, o rei, foi lá e levou pagamentos. Tem a cronologia. Depois você vai assistir a cronologia que está explicando mais detalhado. E aqui fala, primeira vez que aparece que Deus fala com ele. Deus veio falar com ele. Balaão perguntou: quem são esses homens que estão com você? Uau, olha aí que interessante. Deus já chega já pagando sapo já. E perguntou: quem são esses homens que estão com você? É a segunda vez que Deus fala com Balaão. Aonde foi isso? Números 22, 19. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite para que eu possa saber se o Senhor tem alguma coisa para me dizer. E ele foi lá na segunda vez e Deus falou com ele. Terceira vez que Deus fala com Balaão. Números 22, 32. O anjo do Senhor disse. O anjo do Senhor no original. Você quer saber o que é interessante? No original significa Satã. Mas Satã não é um ser que é contra Deus? Porque no original está Satã. O anjo de Deus aqui é chamado Satã. Não é outro nome. Não é outro nome. Veio para matar, que é o espírito da morte. É o anjo da morte. Então, o judeu, ele não acredita em Satã. Satã é um servo. É como se fosse um promotor de defesa do reino. E é muito interessante essa visão. E aí você tira aquela questão, eu tenho medo de Satanás. Não, você tem que ter medo das suas escolhas. Cuide da sua escolha. Jesus não contradisse nada disso, se você for analisar. Mas, se você quiser... E Jesus foi fantástico. Ele conseguiu destronar todo mundo numa palavra só. Números 22, 32, de novo, vou falar. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem. Peraí. Se Satã veio repreender Balaão, que era praticamente seu irmão de maldade, por que Deus usou Satã para falar com Balaão? Só uma perguntinha para você entender. Quarta vez que Deus fala com Balaão. Aí vai aqui, em Números 23, 3. Aí Balaão disse a Balaque: fica aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. E aqui ele voltou e profetizou. Quinta vez que Deus fala com Balaão. Olha, gente. Aí, Números 23, 15. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui perto da sua oferta queimada, e eu irei ali para me encontrar. Porque Balaque pediu para mudar de lugar. Ele fazendo ofertas acima de oferta. Sexta vez que Deus fala com Balaão. O Espírito de Deus toma conta dele na sexta vez. Meu Deus. Como que um cara desse não acredita em Deus? Como que ele... É uma das perguntas que vão ser respondidas hoje. Números 24, 2. E viu, olha o olho, o povo de Israel acampado da tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão. Aí veio a profecia. E ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver. O único olho bom que ele tinha. Claramente. Lembra? Olha, meu Deus. Eu estou começando a entender. Então, o olho que faltava é o único olho santo que ele tinha. Como ele não tinha, não pecava. Então, é o único olho que ele tinha um olho espiritual que ocupava o globo ocular daquele que lhe faltava. Porque se ele tivesse, ele não teria visão. Sétima vez que Deus fala com Balaão. Aí vem quarta profecia de Balaão contra Balaque, mas a Amalequitas e os cananeus. Os queneus, que é Números 24, 15 até o 22. E por que Balaão fez tanta coisa contra Deus, contra Hashem, contra o povo de Deus? Não fica uma pergunta assim que você fala assim, meu Deus, como que um cara desse, neste nível, cometeu tanto pecado? A resposta está escrita, sabe onde? Balaão não conseguia suportar, gente, a glória de Deus. Isso
ele não tinha, ele não era. Aí os judeus ele tem uma linguagem que fala assim, por ele não ser circuncidado. Porque quando o homem não é circuncidado por judeu, ele não consegue ter a estrutura. Por melhor que ele pareça, um dia ele vai se perverter para a questão pessoal, para as coisas materiais. E eles falam assim, é interessante, quando a pessoa não tem nada, aí ele quer construir uma coisinha, aí depois vem construir outra coisinha, e aí depois ele fala, não, agora a gente vai construir porque Deus está me abençoando. Aí ele vai começar a falar, não, Deus, eu sou melhor do que todo mundo. Ele começa a ter esse sentimento. E ele fala assim, grandes líderes religiosos passam por isso, pelo princípio da vaidade. Porque quando ele começa a construir algo em nome de Deus, Deus abençoa. Mas depois Deus também abençoa, assim como abençoou Balaão. Agora está explicado por que muitas vezes você conhece pessoas abençoadíssimas, que estão, mesmo que não estejam em Deus, está sendo abençoado. Consegue falar com Deus, Deus responde ele. Mas tem o quê? Desejo pessoal. E aí começa a orar para poder ganhar dinheiro, para poder, com a pseudo. Porque eu quero ajudar pessoas. Não, não. Ele quer ficar rico para jogar na cara de alguém, para mostrar que Deus dele é melhor. Não, não. Deus não precisa disso. Deus não precisa. E aí fala que Balaão. Por que Balaão fez isso contra Deus? Você deve conhecer pessoas assim. Porque ele tinha. Ele prostrava. Quando a Shekinah fazia presente, Deus se revelava a ele. E mesmo Deus se revelando a ele, ele se perverteu. Gente, isso é muito. Não importa. Olha que interessante, eu vou até colocar aqui para você, ó. Não importa o quanto você esteja sábio ou tenha plena consciência da realidade. Se o seu coração estiver dominado pela maldade e pelo orgulho, toda a sua sabedoria perde o valor. Pois o caráter define quem você realmente é. De caráter. Aí vem a outra pergunta que é importante você entender. Qual é a profecia mais famosa de Balaão? Que está na pergunta. E que permanece até os dias de hoje. E para os judeus. Está aqui, olha que interessante. Gente, Deus usou Balaão. Balaão, falso profeta. Ele, se analisar pela contextualidade da profecia, ele não foi um falso profeta. Mas a sua atitude foi de falso profeta. Porque ele não errou uma. Olha a oração dele, que é usado na. Olha o que eu vou te falar. Essa oração é usada na oração. Os judeus, toda hora, eles oram essa oração de Balaão. Mais do que muita oração de Moisés ou de Josué quando passou. Olha aí. Números 24, 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes e suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas o atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leão. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem, e malditos que te amaldiçoarem. Não sabia que essa profecia era de Balaão, Glass. Muito pastor usa aqui. Maldito, benditos que te bendizer e malditos que te amaldiçoarem. Ele repetiu a oração de Jacó. Moisés também usou essa profecia. E por que essa profecia é tão importante? Porque ela transforma a maldição em bênção. Glass, eu estou num momento de maldição. Não, não. Muitas vezes, Deus está te preservando, cuidando de você. Glass, de repente está faltando, eu não estou sem um dinheirinho para comprar um alimento. Opa, Deus muitas vezes está te dando alimento porque se você estivesse comendo o que você estava comendo, você poderia morrer de câncer. Porque você fala para Deus, livra de todo mal. E aí muitas vezes a falta de algo é para te preservar, para você não morrer. Você conhece casos assim. Já aconteceu de eu ficar sem dinheiro e eu não poder comprar um negócio. Eu falei, poxa, mas aquele negócio... Leite, eu gosto de leite. Nossa, café com leite. E aí
Fiquei muito tempo sem tomar leite. Porque eu falei, gente, como é isso, gente? Eu gosto de tomar um leitinho, café com leite. Aí o nutrólogo proibiu tomar leite. Aí quando eu não tinha, eu não podia tomar leite. Agora Deus me abençoou um pouquinho, eu ia comprar o leite e não podia beber porque o nutrólogo falou que não faz bem. Mas eu entendo, eu tenho que respeitar o profissional. E agora olha que forte isso. E qual é a relação entre Balaão e os profetas dos dias atuais? Tá preparado? Agora você profeta, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você vai ficar muito chateado, porque você provavelmente já cometeu algum desses. Primeiro, ganância e interesse próprio. Ah, porque, gente, já aconteceu. Uma senhora falou, pastor, só pode ir lá na minha casa? Ela morava um pouco distante. Porque minha filha tá muito diferente, ela tem umas atitudes assim muito complicadas. O senhor poderia ir lá? Eu falei, vou, marca um dia que eu vou lá. Eu falei, pastor, mas o senhor pode ir no mês que vem? Eu falei, por quê? Eu falei, pastor, porque eu não tenho dinheiro. Porque um outro pastor me cobrou o dinheiro do aluguel para poder tirar esse demônio, disse que esse demônio é muito pesado. Eu falei, o demônio pesado é o que está na vida desse pastor. Na lata, na lata. Pastor, você não tem medo? Não, medo tem que ter ele de falar isso. Porque ele é o Balaão, eu não. Aí já houve convites assim, da pessoa da igreja me ligar e falar: pastor, o senhor pode vir aqui na igreja? É a igreja bem pequititinha para poder pregar. Aí eu falei: vou. E quanto que o senhor cobra? Oi, peraí, quanto que eu o quê? Gente, a coisa mais prazerosa do mundo é fazer. Teve um congresso de homens que eu fui fazer. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. A pessoa mandou até a pessoa me buscar. Eu falei: poxa, que bênção, né? Que pelo menos aí é um dia que eu tiro de estar com a minha família para estar aí lá, mas eu sei que era. Aí eu vou estar fazendo coisa de Deus. E a pessoa, pastor, quanto que o senhor cobra? Não, irmão, esquece. Lá conheci várias pessoas maravilhosas, várias pessoas. É conexão, é ficar amigo da pessoa. Tem uns que são meus amigos até hoje. E, pastor, o pessoal tem que conhecer o senhor, você é meio doido, você é assim. Você é meio revolucionário, você é alegre. Você conhece a palavra e ainda consegue ser alegre. Gente, tem que ser alegre. Deus é alegria. E a gente tem que tomar cuidado, porque a ganância. Ah, porque 30 mil, 40 mil. Gente, cada um paga o que merece. Cada um recebe o que merece. Se minha Bíblia ensina que, gente, eu tenho medo de pegar dinheiro. Já aconteceu da pessoa me dar uma oferta. Eu peguei a oferta e dei e fiz, ou eu não fiquei com a oferta. Você acredita? Porque eu falei, Deus, o Senhor conhece meu coração, não quero viver disso. Porque senão é um abismo, leva o outro. Aí você ganha 1.000 aqui, aí eu falei, poxa, eu tenho que pagar uma conta ali. E o próprio inimigo começa a te dar dificuldades para você ganhar mais dinheiro, para você começar a cobrar mais. É porque agora eu tenho como microfone melhor, eu tenho que fazer isso. Jesus não precisou de microfone. Já aconteceu de eu estar no lugar que não tinha um microfone bem baratinho. Aí eu tinha um microfone aqui, eu fui ainda ser meu o microfone que eu tinha. Porque tava parado. Aí eu falei, toma aqui. Era um Sunrise. Uau, já aconteceu. Por quê? Porque esse é meu coração. Só que a gente tem que entender o seguinte. Porque tem pessoas também que aí por saber que você faz de graça, aí começa a querer ganhar em cima de você. Você sabe o que eu tô falando. Você sabe. Ah, porque agora, pastor, vou te convidar aqui, porque isso faz aqui, explode aqui. Negócio da oferta. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ofertar, de abençoar. Só que a minha Bíblia fala que quem abençoa é mais abençoado. Dar é melhor do que receber. Eu sei que quando você está na posição de receber, é porque Deus está te ensinando alguma coisa. Imagina o profeta, nossa, o profeta Eliseu, ali, Elias, sendo alimentado por uma viúva. Meu Deus, ele devia ter engolido o orgulho dele. Porque viúva era a pessoa mais carente, é a pessoa que você tem mais que ajudar, a pessoa estava ajudando ela. Entendeu? E aqui, ó, Balaão, ele era um profeta que usava o quê? A gente tem que entender que Balaão era um profeta que usava seus dons espirituais para ganhar dinheiro e prazer. E aí tem uma história aqui do jumento que você vai ficar chocado. Um segredo que você, cristão, não sabia, mas que está acompanhando as tradições milenares, o povo judeu, que faz com que Balaão seja pior do que você imaginava. Mas é muito pior. Aí mostra que ele tentou amaldiçoar o povo de Israel. Ou muitas vezes o profeta fala, se você sair da igreja, você vai ser amaldiçoado. Balaão.
Da boca que sai água doce não pode sair água salgada. Se a pessoa está saindo da sua igreja, é porque ele viu outra coisa. Ah, porque o discípulo é meu. Nunca aprenda com o servo de Moisés. Perdão, de Abraão, que foi lá atrás da esposa do filho para ele. Só que ele chegou e falou: não, esse aqui é a noiva do meu senhor. Uau! Ele escolheu a noiva perfeita, alguém que pegasse e desse água para os camelos. Para de ser possessivo. Isso aí adoece as ovelhas. Aí você coloca, eu te ajudei, lembra que eu te ajudei. Não foi você, não, foi Deus. Para com o espírito de Balaão. Lembra que eu orei por você na dificuldade, agora você sai da igreja? Saiu porque alguma coisa está errada. Ou porque ele foi crescer. Eu tenho discípulos minhas que foram sair para outra igreja. O pastor ficou meu amigo. E ele falou assim: você me deu uma lição. Poxa, a pessoa ia mudar. Ia casar com um rapaz que morava perto da igreja dele. Eu falei: eu te libero com uma condição. Que você vá 10 vezes no culto desse pastor e não falte nenhum. Não falte nenhum. Aí ele: nossa, pastor, não falte nenhum. Vá lá e faça. Não falte nenhum. Aí ela foi os 10. Eu falei: tá abençoado. Aí o pastor me liga e falou: pô, você tá falando sério? Eu falei: sim, uai. Por quê? Ela não é minha, ela é do Senhor. E ela está abençoada. Eu só não queria que ela fosse para o mundo. Eu só não queria que ela se pervertesse ou fosse para os seus próprios desejos. Ela tem que estar no ambiente. Aí ele: pastor, você me deu uma lição porque eu tinha um discípulo meu que tinha saído. Eu liguei para ele, fiz a mesma coisa. Muitas vezes, uma atitude dessa. É uma pessoa que até hoje temos o quê? Me respeita e fala: pastor, você foi diferente. O irmão dela até hoje me respeita. Por quê? Porque eu não tive aquele sentimento de Balaão. Os discípulos não são nossos. É de Deus. É de Deus, perdão, deu uma soluçada aqui. Balaão, aí a gente começa a ver aqui, Balaão, um homem sem povo. Eu já vi pessoas falar: aquele é o devastador. Não, o devastador é o nome de Balaque. Eu já vi pessoas dando aula aqui e eu tenho que corrigir isso. Porque Balaque no original, na tradição, Balaque que significa devastador. Aquele que é o destruidor, aniquilador. Balaque, o rei é Balaque. É um destruidor. E aí o homem do povo. Balaão é um homem sem povo. É um homem que não tem identidade. É um cara que qualquer lugar que vai, ele se engrunha e se faz pertencente. Entendeu? Então aqui a gente tem que começar a entender que Balaão tem um porquê. Aí vem o espírito de Balaão. Eu vou botar aqui na tela só para você ver. Aí, espírito de Balaão. Pessoas que seguem a Deus só quando lhes convém. Tô passando dificuldade. Você conhece pessoas assim? Nem todo mundo que disser assim, o Senhor vai para o reino dos céus. Não vai, não vai. Quer ver um exemplo? Na hora que Eliseu vai lá, Elias sobe e mata os 450 profetas de Balaãs. Quem é que foi o primeiro? Quem é que foi que deu mais glória a Deus? O povo que estava adorando Balaã. Pasme, é verdade. Começou. Por quê? Porque só acreditou no milagre. Porque o Deus mais forte é o que a gente vai seguir. É assim que funciona. Pregadores que vendem a palavra para ganhar popularidade. Ou ganhar dinheiro. Gente, eu não estou fazendo isso para ganhar popularidade. Tanto é que meus vídeos não estão tão bombados. Por quê? Porque eu falo para Deus assim: Senhor, se uma pessoa, que é você que está aí agora, assistir e ela foi impactada com essa palavra, já valeu para mim. Já valeu, já me sinto uma pessoa recompensada. Você ser seu servo. Você não longe de mim. Cristãos que negociam princípios para obter favores. Você conhece pessoas assim? Eu vou dar uma mentirinha aqui só para. Não, mas Deus vai entender. Mas é só um pecadinho aqui. Gente, Deus me livre. Deus me livre. Gente, nossa. Que esse sentimento. Gente, eu já fui em lugares, pasmo, que eu vi histórias assim, em outras igrejas, que o cara fala: pastor, vamos ali, numa festinha. Festinha? Não, mas ninguém vai saber. Eu falei: mas eu e Deus iremos saber. A sua esposa não vai descobrir. Eu falei: ela vai descobrir, porque eu vou mandar para ela. Eu não faço nada que não esteja de acordo com o meu princípio.
Minha esposa não tem. Quando eu casei com a minha esposa, eu casei em primeiro lugar com Deus. Eu fiz minha aliança com Deus. As outras coisas são acrescidas. Então, princípio. Já, pastor, tem um barzinho ali que só vai pastor e ninguém fica sabendo de nada. Cara, uma Babilônia. É uma Las Vegas. Fez Las Vegas, o que você faz em Las Vegas, fica em Las Vegas. Não, fica marcado. Fica marcado no mundo espiritual. Balaão. Isso é um pensamento de Balaão. Cristãos que negociam princípios é um princípio de Balaão. Quem perde a coragem de confrontar o pecado se torna cúmplice dele. Vou repetir. Quem perde a coragem de confrontar o pecado se torna cúmplice dele. Ah, porque fulano está fazendo pecado. Ah, mas ele é o maior dizimista da igreja? Não, porque ele pode sair da igreja. Tô nem aí, é um dinheiro amaldiçoado. Não para com esse sentimento, para com esse sentimento. Não, mas ele é tão bonzinho. Não. Pecou. E se ele for sair, ele nunca foi da igreja. Ele tá ali, ele é um cordeiro, porque as pessoas começam a tê-lo como admiração. E aí, quando você menos esperar, você não perde só um, você perde todo mundo. E aí você vai descobrir que ele é mais pastor do que você. Porque ele, pelo menos, ele tinha a dignidade de falar que ele não seguia princípio. E você se tornou cúmplice. Forte. É forte? É. O impacto espiritual e psicológico. Olha essa história. Gente, olha só. Quando uma pessoa vive em conflito entre seus valores e suas ações, ela acaba desenvolvendo um padrão de auto-engano que a leva à ruína moral. Gente do céu, misericórdia por isso. Misericórdia por isso. Misericórdia. Quando uma pessoa vive em um conflito entre seus valores e as suas ações, vive um conflito entre seus valores e as suas ações. É a pessoa que não está seguindo o que fala. Ela acaba desenvolvendo um padrão de auto-engano que a leva à ruína moral. Daniel Goleman, que é um especialista em inteligência emocional. É o primeiro, a gente vai colocando aqui, ó. Aí olha só, conhecimento sem acompanhamento. Muito cuidado com quem você está assistindo. Se a pessoa não professa sua fé, você vai se desviar. Não, eu tô aqui me defendendo. Não. Você vai se pegar fazendo as mesmas perguntas. Pastor, me prova aqui, porque em João não está escrito isso, não está aquilo. Ah, peraí. Peraí. Você está ouvindo um cara que não é de Deus. Um cara que muitas vezes fuma, que faz todos os pecados. Por quê? Porque ele não segue princípio, porque ele não acredita mais em nenhum princípio. Porque ele aprendeu sozinho. Balaão era uma pessoa que tinha o conhecimento profundo de Deus. E até conseguia enxergar a glória divina. Mas usou esse conhecimento para seus próprios interesses. Meu Deus! Em vez de seguir a vontade de Deus, ele seguiu os próprios desejos. Profetas de hoje. Algumas pessoas têm grande conhecimento da palavra, da Bíblia e da teologia. Mas usam esse conhecimento para manipular os outros a justificar o comportamento mais errado. Não, mas é porque, poxa, o cara é ungido. Pô, mas só fez um errinho. Não estou aqui para julgar, porque a igreja, eu digo que muitas vezes o cristão aprende isso. Davi teve 3 escolhas. Ser julgado, 3 anos de fome, 3 meses julgado pelo homem, porque o homem julga. O homem julga pesado, gente. Um cristão, eu vejo várias pessoas de Deus na internet, que muitas vezes são pessoas com boas intenções, mas aí sempre tem alguém, filho do diabo, que começa a condenar essa pessoa, começa a fazer o papel que não é dele. Aí a pessoa que está ali fala, poxa, eu sempre segui a Deus, agora, só porque eu estou fazendo isso, as pessoas estão me julgando em vez de me ajudar. Gente, porque o seu jugo é pior, é 3 meses mais pesado que 3 dias de Deus. Seu jugo é humano. Davi falou, eu não quero ser julgado pelos meus inimigos. Você se torna inimigo daquele que erra. Não faça mais isso, não. Tenta entender o que a outra pessoa está passando. Tenta entender o projeto de vida dessa pessoa.
Por que ela está passando isso? Por que ela se desviou? Conversa com ela. Não julga ela não. Hoje, na internet, qualquer erro que a pessoa cometeu, acabou. Acabou. Você está fazendo papel de Balaão. Porque Balaão, ele falou, ó, tem 3 coisinhas aí. Eu vou te dar uma aulinha. Você quer fazer o povo de Deus? Porque não dá para amaldiçoar. Mas dá para fazer algo com o povo de Deus que ele pode se desviar. E aí tem como é que você faz para recuperar? Tem. Jesus ensina. Tem no outro vídeo que eu vou colocar aqui que tem como fazer isso. Para você não cometer esse erro. De não ser o pseudo-julgador. A pessoa que, porque a pessoa errou. Cuidado. Pelo peso que você julga, você será julgado. Vamos lá. Distorcem a vontade de Deus. Tem gente que distorce, que é o falso profeta. Que aí tá lá, ó, Mateus, e a palavra de Jesus fala, ó, Mateus 7,15, só para ficar mais fácil para você aqui, ó. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos, devoradores. Por que devoradores? Porque tem os amaleques, tem os reis, os pseudos reis, que contratam os balaãos. Os profetas maus. Aqueles que conseguem falar com Deus para te justificar e se tornarem isso. Cegueira espiritual. Mesmo ele, Balaão, ele era cego de um olho. Tá ali, ó, cegueira espiritual. Balaão, ele era cego de um olho, que simboliza a sua cegueira espiritual. Ele via Deus, mas não conseguia enxergar a importância de obedecer a Deus. Meu Deus! Ele era cego do olho, cego da vida. Ele conseguia ver o mundo espiritual, mas não conseguia exercer no mundo físico aquilo que ele devia fazer. Os profetas de hoje em dia, alguns líderes estão tão focados em fama, dinheiro ou poder que não conseguem ver o verdadeiro propósito do seu chamado espiritual. Sagrados. Que pesado, hein? E aí a gente vai aqui para Mateus, ó. Aí, ó. Mateus 15, 14. E é outra palavra de Jesus. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Você está falando que meu pastor pode ser um cego? Se ele for seguir alguma dessas coisas aqui, lamento dizer, eu não sou profissional da fé. Se você conhece alguém que só fica falando de dinheiro, aí chega no lugar, fala, olha meu carro, olha... Gente, eu já cometi esse erro. Eu sei o que é isso. Para uma falsa aceitação. Porque olha lá a minha casa nova, olha a nossa nova igreja. Gente, aí tudo. Meu. Não. Olha que Deus permitiu fazer. Olha as cadeiras. Gente, eu sei que é uma igreja quando você começa ela. Meu Deus do céu. A gente tinha uma cadeira que não tinha encosto, porque a gente não tinha muito dinheiro no início da nossa primeira igreja. E aí a gente colocou umas cadeiras sem encosto. A gente fazia, até brinca que a gente fazia quebra de posição interna e externa, porque ficava doendo tudo. Brincadeira à parte. Mas era o que nós tínhamos. E cada conquista de um banquinho melhor fez parte da nossa história. Nós ficávamos felizes. Um banheiro que não tinha, aí depois passou a ter o banheiro. Gente, a gente sabe a conquista. Mas o profeta falso, não, isso aqui é minha igreja. Eu tô com 55 igrejas, tem 1 milhão de pessoas que me seguem. Não, seguem. Te seguem. Eu já vi homens falando isso. Porque os discípulos são meus, não são seus. Peraí. O ministério começou a cair. Eu já vi pessoas importantes, pessoas ungidas, muito, e com uma direção maravilhosa de Deus. Quinto, transforme a maldição em bênção. E aqui, aprende uma coisa, quando você, pastor, eu tô aqui com problema, todo mundo aqui também, tô amaldiçoado. Não. Se você estiver debaixo da nuvem de Deus no dia, e à noite você estiver no sol, no fogo do Espírito, nada pega você. Maldição não pega contra o povo de Deus. Se você estiver na unção de Deus, maldição não pega você. Ela bate e cai. Já contei uma história aqui que uma vez o cara chegou, eu tava fazendo uma reforma de uma loja, e aí a loja tá ficando maravilhosa, linda, e aí uma pessoa chegou e falou assim, pastor, você não tem medo de mal olhado não? Olho gordo não? Eu falei, não. Por que não? Coloca colírio diet, emagrece qualquer olho. Pastor, tu é divertido, e se botar seu nome na boca do sapo? Vira príncipe, porque eu sigo o rei dos reis. Essa época ficou boa. Usa essa daí, gente. Para de ficar com medinho.
Só fica com medo. Igual eu fui assistir um TikTok desse, aí eu tava um policial lá e ele falou assim: ó, vou ver, olha lá. Se tiver temendo, eles correm. Se temer, corre. Aí ligou a sirene da polícia. Uiu! Aí todo mundo começou a correr. E ele falou assim: quem não deve, não teme. Então, se você não deve, não tema maldição. Se você não deve, não tema. Porque existe alguém maravilhoso que levou sobre si todos os nossos pecados. Mas isso não exime você de se santificar. Isso não exime você de ser correto. Então, não, então isso significa que eu não vou mais pecar. Não, não, não. Quando você está com o Espírito de Deus sobre a sua vida, você não peca. Deus começa a te levar para um caminho de não errar. Porque se você continua pecando, você ainda não é de Deus. Se você continua fazendo as mesmas coisas erradas, lamento de dizer. Ah, mas a Bíblia. Não, não. Você não leu ela direito. Porque isso aí seria o quê? Injustiça. Quer dizer que uma pessoa que faz tudo errado vai ter o mesmo galardão de alguém que faz tudo certo? Um filho que te obedece vai receber a mesma recompensa do outro filho que só faz você passar vergonha? Você daria algo para um filho que você sabe que ele vai pegar aquilo que você vai dar? Você daria R$ 1 milhão para um filho que vai sabendo que ele vai ser assaltado pelo ambiente que ele anda, ele vai ser roubado, maltratado e morto? Você vai dar? Nem Deus dá. Nem Deus dá. Então, aqui você começa a entender. Transforme a maldição em bênção. Balaão, mesmo tentando amaldiçoar Israel, suas palavras só foram transformadas em bênção. Não tem. Quando até o inimigo é obrigado a obedecer a Deus. Por isso que o judeu já deixa bem claro. É muito complicado a gente entender, acreditar que Satanás seja uma entidade que está contra Deus. Não temos essa confiança. Existe uma plausibilidade sobre essa linha de raciocínio que te deixa mais o quê? Mais responsável pelas suas atitudes. Pasme, né? Então, aquela coisa de você, tudo que você vai culpar, eu até concordo com você que tudo que você vai, é Satanás, é o diabo. Não, não. É suas escolhas. Porque eu estava endiabado. Não, não, você bebeu. Então você se embriagou. E a gente sabe que até homens de Deus, Noé se embriagou e fez coisas que não foram agradáveis. Ló, homem de Deus, criado por Abraão, cometeu um delito gravíssimo. Como, agora vem a pergunta, como vencer? E aqui está aqui, ó. Como vencer o espírito de Balaão? Como que a gente consegue vencer esse espírito maligno? Primeiro, você tem que entender o seguinte: busque a Deus pelo que ele é, gente, e não pelo que ele pode te dar. Porque a gente ora para Deus, Senhor, passando dificuldade. A gente ora com necessidade. Eu sei que não é pecado errar, orar nesse momento. Mas que você ora e fala, Senhor, me dá o caminho. Não me dá. Eu sei que milagre é no momento que eu estou no deserto. Eu sei que milagre é quando eu estou em dificuldade. Então aprende uma coisa, milagre é quando você está em um deserto, seja emocional, financeiro, do corpo, da alma e do espírito. Algum desses três estão fragilizados. Você está num deserto numa dessas áreas. Poxa, eu estou passando um momento de doença. Eu preciso de milagre. Os médicos falam que é impossível. Para Deus não existe impossível. Pregue e viva a verdade, mesmo quando for difícil. Eu sei que tá. E aí você começa a entender, poxa, eu estou passando dificuldade. Pregue, eu vou colocar aqui até na tela. É importante você ver isso. Ó. Pregue e viva a verdade, mesmo quando for difícil. Eu sei que é complicado. Ouça e aprenda com quem acredita no que você acredita. Lembra que eu te falei que Balaão, olha o que eu vou te falar, Balaão estudava sozinho. Ele sabia o segredo do nome de Deus, porque quando uma mulher era pega em adultério, o sumo sacerdote pegava o nome de Deus, colocava num papelzinho e botava para ela beber numa água. Botava um produto e ela bebia. Se ela tivesse mentindo, o intestino dela estourava para fora e ela morria. Porque ela estava mentindo. Olha, isso tem lá? Tem. Depois, se você quiser, eu te explico. No judaísmo tinha isso. A mulher era pega em adultério. O marido estava desconfiado. Ela falava, não adulterei, não fiz nada. Aí levavam, você tem certeza disso? Tem.
E aí ela bebia. Se ela estivesse errada, o nome de Deus colocado nisso, porque estava em confronto com algo errado, fazia com que todas as suas vísceras tudo se inchassem e explodia de dentro para fora. Porém, se ela estivesse falando verdade e que não fez nada, quando ela bebesse a água, ela ficaria grávida. Deus faria com que o seu ventre, que estava nulo, e o marido teria que pedir perdão, presenteava. Olha que legal isso aí. Hoje em dia, não pode fazer isso hoje em dia, não. Concorda comigo? Não pode. Aí vamos lá. Então aqui fala que ouça e aprenda com quem acredita no que você acredita. Balaão fazia tudo sozinho. Ele não tinha quem. Ele era líder dele mesmo. Conta as línguas, é uma outra uma tradição mais longínqua. Não sei se é verdade, mas é porque ele chegou ao ponto de ser o líder de si mesmo. Porque ele já tinha conexão direta com Deus, ele não precisava de mais ninguém. Assim como Moisés. Moisés tinha uma ligação direta com Deus. Hoje o líder, ele acha que não precisa de mais nada para cima, não precisa aprender, porque ele é o mais. Quando ele chega nesse nível, ele começa a chegar no mundo que é que é o Parradês, que é o último. Que ele é o lado que a pessoa que aprende sozinho, não tem uma conexão divina, ele começa a se perverter. Ele começa a Deus faz com que ele até ganhe mais dinheiro. Balaão ganhou muito dinheiro. Balaão ganhou muito dinheiro. Ele era muito rico. O rei, ele já tinha, porque ele já era o cara mais famoso. Todo mundo que queria, tô precisando de uma coisa, quero amaldiçoar o meu inimigo. Balaão. Tô precisando de um cara ali, ó, de uma oração forte ali para curar. Balaão. Ah, ele cura, ele faz qualquer. Balaão. Imagina, o que impediria Balaão de ressuscitar alguém, usando o poder de Deus, se foi chamado para amaldiçoar um povo inteiro, gente? E a maldição traria o quê? Morte. Nada impede que Balaão também pudesse fazer milagres miraculosos. Isso não impede. Só que ele era uma pessoa individualista. Ele aprendeu tudo sozinho. Tudo sozinho. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Ele aprendeu tudo sozinho. Ele era individualista. Não precisava, eu estou aqui estudando a palavra. Quantas pessoas eu conheci inteligentíssimas? Eu mesmo quase caí nesse engodo. Porque eu comecei a estudar a Talmud, sem estudar o Novo Testamento, você vai ficando um pouquinho meio. E Deus me deu uma direção assim, um dia. O que é o conhecimento? Conhecimento é um quebra. Quando você é uma criança, é um quebra-cabeça. Uma pecinha. Aí você estuda mais outra coisa, outra pecinha. Aí você estuda Mateus, outra. Novo Testamento todo, várias pecinhas. Aí depois tem. Aí leu a Bíblia toda, 66 pecinhas. Aí dentro dessas 66 pecinhas você começa a estudar mais coisas. Aí vem mais pecinhas em cada um. Vem os capítulos. Aí você vai e estuda filosofia. Aí vem as pecinhas menorzinhas ainda. Difícil de se emendar. E aí você começa a estudar a história. Aí você fala assim, gente, não entre. Não encaixa essas peças. Não encaixa. Elas não se encaixam. Quem está errado? É o judaísmo, é o cristianismo. Porque foi. Não. Deus falou assim, eu não erro. Quando você entende a dimensão, você fala assim, Deus, eu tenho que cair na sandalinha da humildade. Eu tenho que entender que isso aqui, ó, é humildade. É vaidade. E aí você começa a voltar para dentro. Você começa a entender os planos de Deus. Entendeu? Então, cuidado com quem. E pessoas sábias que hoje não acreditam mais em Deus. Que hoje, vários historiadores que eram crentes e não são mais crentes. Porque começa a falar, porque Moisés não existiu. Porque é uma tradição que foi adquirida na Babilônia. Não, por quê? Porque aprenderam sozinhos. Porque aprenderam de algo que eles leram. Não pela experiência de alguém que viveu. Por isso, Balaão não teve, ele não viveu com quem teve a experiência de ter tido. Não ensinaram para ele que ele tinha que ser circuncidado. Não ensinaram para ele. Você está falando para eu ser circuncidado? Naquela época, sim. Hoje, não. Tem um porquê? Gente, a gente, quando chegar lá no céu, a gente vai entender. Deus vai falar assim, por que Deus? Ele vai te explicar. E tem várias perguntas que você vai fazer. Imagina, ele vai ter várias salas lá respondendo. Tem várias moradas. Aí vai estar cheio de sala lá, com cada pergunta lá. Essa pergunta aqui é naquela sala ali. Essa outra pergunta aqui de Adão é ali, ó. A vida é assim. Vamos, cara.
Continuar aqui, olha que interessante. Não troque o seu propósito por uma proposta. Balaão fez isso. Ele trocou o seu propósito por uma proposta. Quem dava mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Conta de dinheiro. Moral da história. Que é que nem sempre o mais inteligente é o que vai acertar nas questões da vida. E nem sempre o mais sábio ou o mais forte é que vai chegar primeiro. É a história justamente da tartaruguinha e do coelho, da lebre, que corria, corria, corria. É melhor devagar e sempre. Devagar e sempre. Vá sempre. Confie em Deus. Não tenha, você, homem de Deus, não tenha o espírito de Balaão. Não tenha, não tenha. Deus me livre. Fuja da aparência do mal. Ah, é por dinheiro, porque eu vou ali na igreja, que eu tenho duas igrejas, uma me paga 10, outra paga 15, eu vou na que paga mais. Não. Não faça isso. Tenha um entendimento pleno que Deus é maravilhoso. Eu hoje, a minha oração é, Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Eu já vi pessoas, porque o cara foi pregar. Gente, se é para pregar a palavra, não importa onde for. Jesus pregou a palavra até no inferno. Tem apócrifos que falam isso e eu acho memorável. Por quê? Porque não importa o lugar. Porque quando você está em nome daquele que fez todas as coisas, você não está fazendo por você. Você está fazendo em nome de algo muito maior que você. Quando você vai pelas suas forças, pelo que você faz, você é limitado. Mas quando você faz em nome daquele que te enviou, as coisas não vão tocar em você. É igual bênção. Bênção. Quando você pede bênção a alguém, você está fazendo com que nada mais nada menos que o que aquela pessoa, olha que interessante isso. Exemplo, você falou, você me abençoa para fazer isso. Eu quero viajar, me abençoa, abençoa. O que você está fazendo? Que o nível espiritual de uma outra pessoa muitas vezes pode ser um pouquinho maior. E aí, tudo que iria acontecer com você, primeiro tem que vir na pessoa que é autorização. A pessoa vai ter que bater no mundo espiritual, tem isso a questão. Tudo era debaixo da bênção de Deus. Então, imagina, você já está abençoado por Deus, acabou. Acabou. Quem que vai falar? Quem te mandou? Deus, pode passar. Imagina uma festa que ninguém entra. Quem é que te mandou aqui? Deus. Nem o dono da festa tem tanto poder quanto ele. Pode entrar. A bênção é sua. É assim que funciona o mundo espiritual. Bênção é autorização. É você pedir autorização para alguém que está por Deus, que você acredita, e que não te cobra nada por isso. Muitas vezes é seu pai, sua mãe, seu homem de Deus, seu pastor, seu líder espiritual que está ali com você e você fala assim, eu entendi. Eu estou querendo fazer uma viagem, o Senhor me abençoa. E muitas vezes ele vai falar, poxa, eu senti que não é legal. Mas se for por interesse pessoal, porque ele acha que você vai sair, cuidado. Balaão. Você vai viajar por quê? Porque eu estou querendo mudar daqui. Não vou abençoar. Não. É para mudar, para crescer? Sim. Então vai lá, Deus vai abrir portas. E você chegando lá, fique numa igreja maior. Uma igreja onde você vai ser recebido. E eu te abençoo com carta. Hoje as pessoas falam assim, não vou te abençoar não. Saiu da minha igreja e não entra mais nenhuma. Balaão. Lógico. Se não for... Também você deve... Há casos e casos. Eu conheço casos também que a pessoa, pastor, eu quero sair da igreja para não ir para a igreja nenhuma. Então, aí eu entendo. Aí sim. Porque você está cuidando. Falou, se você for, eu já vi. É o filho pródigo. Mas o que o pai fez do filho pródigo? Ficou calado. Falou, Deus, só não deixa morrer. O filho foi lá e entendeu. Tem coisas que é importante até para o seu filho passar dificuldade. Passar necessidade, porque hoje a gente está no pseudo-Deus, onde os pais, eu como pai, a gente não quer que os filhos sofram. Mas tem sofrimentozinho que é bom. Um dia desse, um amigo nosso, maravilhoso, prometeu ir vir buscar minha filha, junto com a filha dele, para ir para um lugar, e deu tudo errado. Minha filha ficou esperando. Ai, pai, deu tudo errado. Eu falei, glória a Deus. No mundo nem sempre é planejado do jeito que a gente quer. Ai, pai, você não ficou... Não, filha. Você tem que ter estrutura. Achei ótimo. Não achei ruim. Preparação. Mostrar que a vida tem seu lado bom e tem seus lados, muitas vezes, que não é para dar certo, porque Deus estava protegendo. Não seja Balaão. Então,
Nem sempre o mais forte, o mais rápido é o que primeiro chega. Nem sempre o cara que profetiza faz tudo certo. É um homem de Deus, plenamente. Porque Deus usou até Balaão para que todas as profecias e até mágicas se realizassem. Fico aqui com essa e vamos para a próxima que é muito, muito forte. Tá preparado?